castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amigos e amigas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a palavra para um tempo de reflexão, é um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil que busca, a partir das Escrituras Sagradas, trazer orientação e entendimento para a caminhada de vida e de fé dos seus ouvintes. Cremos, assim, que em Jesus Cristo Deus traz sentido à vida, pois é a fonte da verdadeira vida. Hoje, por isso, queremos refletir sobre o tema: o que é a vida? Diante desta pergunta, parece ser simples dar uma resposta. Contudo, quando aprofundamos a reflexão, percebemos que é um tema um tanto complexo. Mas de antemão, podemos afirmar de que a vida é no corpo humano uma energia, uma força. Um corpo sem esta força é um corpo improdutivo, tornando-se inclusive simples matéria morta. Mas será que a vida tem uma força sempre estável? O que é necessário e pode ajudar no equilíbrio da força para a vida? Olhando para as diversas possibilidades de tradução para o termo vida encontrado nos dicionários de língua portuguesa, buscando definir o que é vida, quem sabe poderíamos dizer e responder mais ou menos assim: vida é um conjunto de propriedades e qualidades, atividades e funções que mantêm em contínuo vigor os seres vivos e que caracterizam e distinguem estes dos seres mortos. Outra definição seria que a vida é o período de tempo compreendido entre o nascimento e a morte de um ser vivo, ou seja, a existência deste ser. Poderíamos então nos perguntar: estas definições estão certas ou erradas? Eu creio que não se trata de julgar se está certo ou errado, mas sim de uma tentativa de definir algo que na verdade é quase que indefinido, mas que deveria ser visto como simplesmente um milagre. Milagre é algo inexplicável. Milagre é um feito extraordinário que não se explica pela razão ou pelas leis naturais. Milagres são acontecimentos admiráveis, capazes de causar-nos até mesmo espanto. Milagres são a única e exclusivamente atribuições do poder de Deus para dentro do nosso mundo. Por mais que a ciência e os avanços tecnológicos buscam explicações a respeito da vida, buscando inclusive reproduzi-la, a ciência nunca vai poder gerar uma vida sem a matéria-prima que só Deus pode criar. Além do mais, a vida não depende apenas do surgimento ou de uma criação artificial. A vida necessita de sustentação e manutenção a cada fração de segundos. Cada um de nós tem vida. Cada um de nós tem um coração batendo e um pulmão oferecendo oxigênio para manter o corpo vivo. A nossa existência mantida em vigor. Mas será que a vida é apenas isto? Encarar simplesmente a vida como um conjunto de propriedades em contínua atividade é apenas uma visão parcial deste grande milagre de Deus. O ser humano carrega no invólucro do seu corpo uma bagagem de sentimentos, de alegria ou de dor, de paz ou tribulações, de desejos de proximidade ou de distância de Deus e dos seus semelhantes. O ser humano carrega consigo virtudes e defeitos, movidos por amor ou pela ausência do amor. Ao considerarmos a vida como um simples conjunto de propriedades e qualidades em contínuo vigor e atividade, estamos considerando que a pessoa humana seja uma simples máquina, que um bom mecânico planeja, constrói, ajusta e faz a devida manutenção. Se assim fosse, a existência humana não terminaria, ou seja, ninguém morreria. Simplesmente seríamos todos e todas eternas, única e exclusivamente pelos nossos próprios esforços, pelas capacidades e méritos que manteriam a vida. Com isso, inclusive, não haveria nem lugar para Deus em nosso ser e muito menos no nosso mundo.
Certamente precisamos mais do que um coração pulsando, um pulmão oferecendo oxigênio ao corpo e uma coleção de órgãos funcionando corretamente. Vida é muito mais do que isso. É simplesmente presente de Deus. A manutenção desta vida até o dia da morte também é agir e presente de Deus. Mas será que é só isso que define o que é vida? A vida só é vida de fato quando descobrimos a essência da nossa existência, assim como a importância e o valor da vida a partir do amor de Deus. Um certo líder foi convidado certa vez para fazer uma palestra sobre o amor de Deus. Ele resolveu então demonstrar o amor de Deus com um elemento visível e prático. Ele usou para isso então um imã e alguns pedaços de arame de ferro. Primeiramente, ele demonstrou como o imã tinha força para levantar separadamente cada um daqueles pedaços de arame. Os pedaços de arame não tinham forças por si mesmos para erguer um outro pedaço de arame. Contudo, quando unidos ao imã por sua força adquirida, um pedaço de arame podia erguer outro, que por sua vez podia levantar ainda outro e assim por diante. A partir desse exemplo, aquele líder então ensinou que assim é o poder e a graça sustentadora de Deus na nossa vida. Jesus Cristo é o nosso imã. Quando Jesus entra em ação na minha e na tua vida e das pessoas, seu poder é capaz de erguer-nos. Nós, eu e você, somos como pedacinhos de arame espalhados neste mundo onde sozinhos nós não temos poder para nos erguer. Por causa da nossa natureza humana e pecaminosa, nossa vida está envolta às forças da dor, da tribulação, da separação de Deus, do afastamento do nosso próximo e ainda cercados pelo poder da morte. Mas Jesus Cristo veio ao mundo revelar o amor de Deus e em Cristo veio ao mundo ser o imã que manifesta o poder e a graça dele a todo aquele que nele crê. O próprio Jesus nos lembra: e quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Jesus Cristo foi de fato levantado da terra numa cruz. Ele é o nosso imã. A palavra de Deus nos lembra que Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Jesus Cristo é a nossa força. Ele é o nosso vigor para viver o nosso hoje e o nosso amanhã. Ele é a nossa força para vivermos aqui e eternamente. Ele nos dá vitalidade. Quando estamos ligados a Ele, o amor de Deus flui através de nós para levantar outras pessoas que também estão caídos e carentes desta força e do poder de Deus. Vida, na verdade, é a presença do amor de Deus. O amor de Deus tem a força para atrair pessoas através de Cristo e levantá-las. O amor de Deus tem forças para atrair outras pessoas através de nós quando estamos unidos a este Cristo. Portanto, a palavra de Deus nos alerta: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A vida é uma força e vigor. Corpo sem vida é como matéria morta, sem força e sem vigor. A nossa vida entre nascimento e morte tem suas oscilações entre o bem e o mal, a tribulação e a paz, a alegria e a dor, entre o vigor e o abatimento, entre saúde e morte. Ninguém no mundo nasce com um certificado de garantia de tempo de durabilidade. Não há como duvidar ou contestar esta realidade. Por isso precisamos de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos como forma de equilibrar esta força da vida que Deus soprou em nós.
Precisamos oferecer nossa vida, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes como os fios condutores dessa força do amor de Deus, o que nos liga a Ele, mas também nos liga com as outras pessoas. Por isso Deus nos lembra na sua palavra: procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Todo-Poderoso, está com vocês. Não será por acaso se experimentarmos a rejeição à mensagem de Cristo, pois nós vivemos num mundo violento e insensível ao amor de Deus, que busca muito mais promover a morte ao invés dos sinais de vida. O próprio Jesus nos lembra: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Onde há trevas, é preciso que se lance a luz. Onde há morte, é preciso que ressurja a vida. Diante disso, Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? É uma pergunta para mim e para você. O que é a vida? Dádiva e presente de Deus. Creia nisto e você terá o sustentador poder e graça divina para a caminhada de vida e de fé. Meu querido, minha querida, que Deus nos abençoe hoje e sempre com a sua palavra orientadora para que nós experimentemos vida plena, vida com sentido. Que Deus assim nos abençoe. Amém.